O apóstolo Paulo, diante desta definição à luz das Escrituras, aqui está um personagem bíblico que outrora conhecido como Saulo. Não houve mudança de nome, porque ele tinha dupla nacionalidade. Porém, a expressão bíblica nos apresenta o Paulo na condição de um Saulo, um homem perseguidor, um homem tirano que perseguia a igreja de Jesus, levando consigo cristãos para ser motivo de graça e de festas. Diante desta definição, observe que até o presente momento ninguém se habilitou a evangelizar este Saulo. Por mais cheio do Espírito Santo que a igreja estivesse, mas não surge do cenário pentecostal um pregador de nível pentecostal com a coragem de evangelizar o perseguidor da igreja. Saulo era um homem comum, um ser humano como qualquer outro, que tinha corpo, que tinha alma e que tinha espírito. O mesmo Jesus que salvou Pedro, que salvou Mateus, que salvou os demais, é o mesmo Jesus que também tinha poder para salvar o Saulo. Agora, quem se habilitaria a pregar para um perseguidor de cristãos que tinha o prazer de prender crente e levar perante as forças da autoridade, e com isso ganhava ponto? Mas, enquanto ninguém se habilita para o evangelizar, o dono da igreja diz: e quem vai pregar para ele sou eu. E diante deste fato, os irmãos observem que Saulo de Tarso era um ferrenho defensor da lei de Moisés, era inimigo do evangelho e odiava a Jesus e consentia na morte de Estevão. Porém, a Bíblia diz que agora este abnegado Saulo está de caminho a Damasco para levar ao sinédrio os cristãos que fugiram de sua perseguição. A Bíblia nos mostra que no meio do caminho este Saulo teve uma visão da glória e do poder de Jesus a quem ele perseguia. Esta visão mudou a vida de Saulo e o tornou uma bênção para o mundo. Esta visão, digo fora mais, esta visão está definindo uma pessoa que se torna o maior evangelista ou maior missionário cristão nunca conhecido no mundo. Diante deste fato, o Senhor Jesus se apropria desta criatura, salvando, transformando, capacitando, preparando e enviando para fazer a obra que ele perseguia. Agora perseguidor passa a ser pregador. Agora quem vasculhava crente estava doutrinando e ensinando os crentes. Este distinto homem agora está debaixo de uma ordenança divina, e até que quem cresce ou quem acreditasse na conversão de Paulo, agora convertido, Jesus se levanta e mostra para aquela igreja que quem
quando alguém teve receio de orar por ele, apresentou para Jesus algumas questões. Senhor, este homem é mau, este homem é tirano, este homem não presta. O Senhor diz: ó, fale o que você quiser falar dele, mas para mim, se para você não presta, para mim ele é um vaso escolhido. Olha para esse crente que está ao teu lado e diz para ele: você é um vaso escolhido. Aleluia! Portanto, diante deste cenário, a Bíblia vai nos apresentar uma igreja que se levanta para orar, para que o Senhor designe quem de fato seria os enviado para fazer a obra missionária. No capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, os irmãos hão de ver que a igreja ora, depois que separam este homem para fazer a obra do Senhor, a igreja se põe em oração e em concordâncias com os céus. O Paulo é apontado para ser um missionário dos gentios. Agora, observemos que surge no cenário o capítulo de número 17, onde este agora está em Éfeso, e diz a palavra que ali, os que ali presenciavam, não davam muita ênfase ao que ele pregava, a ponto dele estar sentado observando e analisa que a cidade tem um peso espiritual que só Jesus é quem tem o poder para quebrar. E diz a Bíblia que o império da idolatria permeava, mas mesmo assim Paulo não foi motivo de fechar a boca e de colocar as armas na bainha e vaza fora. Não, senhor. Paulo se levanta e, na orientação do Senhor Jeová, ele está sob o comando dos céus. E diz a Bíblia, capítulo 18, diz a palavra que surge um certo procônsul por nome de Cláudio, que não é esse que vos fala, que dá ordem para que saiam daquela região os que são supostamente judeus. E diz a Bíblia que Paulo entra nesse pacote e é embarcado e chega nas regiões de Corinto. E quando Paulo chega em Corinto, se agrega ao casal de abnegados irmãos, chamado de Áquila e Priscila. Portanto, diz a palavra que ambos eram construtores de tendas, conforme o meu companheiro que me antecedeu expressou-se, dizendo que os Paulo de dia trabalhava e de noite fazia menção das doutrinas do Evangelho. Agora observe que quando lemos esse capítulo de número 18, a Bíblia vai ser bem precisa no que respeita à missão desse apóstolo, no tocante à sua missão e a ordenança de Deus para com o mesmo. A Bíblia diz que este apóstolo passa um período de 1 ano e meio, 16, 18 meses. Paulo fixa residência em Corinto, porque agora, se em Antena não dava para pregar evangelho, em Corinto está dando. E quando não dá num lugar, no outro dá. Se ninguém quer ouvir, tem lugar que quer ouvir. Se ninguém quer aceitar, tem lugar que vai aceitar. Contanto que a mensagem do evangelho não seja interrompida, não seja freada, porque esta palavra, ela tem poder para fazer, desfazer, mandar, comandar, fechar, abrir, abrir.
versos 9. Observe que a expressão bíblica diz que o Senhor, em visão, fala com Paulo. Quando você pensa que está só, o céu chega e se manifesta. Numa visão, o Senhor fala com Paulo. E por que Deus vai falar com Paulo? Porque o Senhor foi quem chamou Paulo. O Senhor foi quem escolheu Paulo. O Senhor foi quem salvou Paulo. O Senhor foi quem enviou Paulo. E nessa condição de ir e de obedecer, Deus é quem mantém e é quem sustenta e se responsabiliza por quem Ele chama. Missões. Tem gente que acha que fazer missões é sair de cidade em cidade e conhecer o lugar. Irmãos, quando Deus lhe convoca para uma obra, é para você ir fazer a obra dele. E aqui está o homem que está temeroso pela situação em que está vendo e vivendo. Amém. O termo da fala de Jesus para Paulo é essa: não temas. E Jesus jamais vai mandar alguém não temer se não existe medo atuante. Jesus responde: eu sei que você está fazendo a minha obra, mas dentro de você existe um receio de medo. Mas eu quero informar que quem me trouxe aqui fui eu. E através da minha palavra eu lhe asseguro: não temas, eu sou a tua proteção. Para o verso 9, observe que os céus bradam e diz: não, 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 mas falas e não te cales. Ou seja, não deixe de pregar. Pregue. Pregue para quem quer, para quem não quer, para quem gosta, para quem não gosta, para quem crê, para quem não crê, para quem zoa, para quem não zoa. Pregue. Esta palavra é semente que não morre, ela germina, se divide, não aceita hoje, mas essa palavra martelar na sua mente e no seu coração até ele se render. E dentro desse contexto, veja que a ordem é: mas fala e não te cales. Aqui está debaixo de uma ordem. Eu lhe dou a proteção e você faz o que eu estou lhe mandando. Não se cale. Fale. Nos versos 10 se destaca 3 distintas coisas que eu quero compartilhar com a igreja. Primeiro, versículo 10, o próprio Jesus diz: eu sou contigo. Confirmação da sua presença. Olha, irmão, quando você for, alguém lhe convidar, lhe chamar para ir orar por alguém, ou para expulsar um demônio, não vá só, vá com Jesus.
Vá com Jesus. Está me ouvindo? Vá com Jesus. E aqui, o Senhor diz, ó, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de você. Eu não vou deixar ninguém lhe tocar. Pode até se levantar, com vontade, com desejo de lhe esmurrar, de lhe criticar, de querer atrapalhar, mas eu não vou deixar ninguém lhe tocar. Então Deus disse, fato, que sabe que a primeira coisa do mundo dos 10 é que a presença de Jesus na vida do apóstolo é confirmada pelo próprio Jesus. Eu sou com você, e se a cidade for contra você, não tem problema, eu estou na favor de você, está resolvido o problema da cidade. Então, nesse contexto, analisemos e vejamos que o próprio Jesus, além de afirmar, ele diz, ó, ninguém lançará a mão de você para te fazer mal. Agora você vai descobrir qual, porque é que eu não quero que você se cale, e sim que você continue pregando. Porque nesta cidade em que você está, tem muito povo que vai ouvir e vai aceitar o Evangelho. Irmãos, o contexto é tão forte no que diz as palavras, que Paulo está em Corinto, uma cidade monoclópica, uma cidade que agregava outras nações. Porém, este apóstolo está pregando não só para pessoas que nasceram em Corinto, tem uma massa de gente de outros lugares, e Paulo está pregando. Mas veja, quando alguém pensa que Paulo em Corinto é aventureiro, olha o que é que ele diz no capítulo de 1 Coríntios, versículo número 1. Ele diz o seguinte, que ele foi chamado nem por vontade de homem, e sim por vontade de Deus. Se você gostar, foi Deus que me chamou. Se não gostar, foi Ele que me chamou. Se quiser, Ele me chamou. Se não quiser, Ele me chamou. Quem diz amém? Então, no verso de número 2, Paulo define a igreja de Cristo no contexto de Corinto. Paulo diz para aquela igreja, ou para aqueles habitantes, que a igreja não pregam mais vidas convertidas e libertas do Senhor. Ela é a igreja de Deus, ou seja, a igreja tem dono. Ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, chamados santos, que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está mostrando para aqueles irmãos que a sua ida ali não foi vontade dele, foi vontade de Deus. E Paulo começa a instruir essa igreja de Corinto na doutrina dos apóstolos, na pregação que Jesus lhe fez. Paulo começa a instruir esses crentes no seguimento doutrinário, nos usos dos maus costumes. A igreja de Corinto começa a tomar postura e posição. Aí diz a palavra que quando a igreja em Corinto está organizada, aí diz a Bíblia, lá vem um pregador avivalista, e Paulo deixa Corinto e desce as regiões de Éfeso. E quando chega em Éfeso, a Bíblia diz que Éfeso, quem pregava era Apolo. Agora Apolo vai para Corinto e Paulo desce para Éfeso. E diz a palavra que quando Paulo chegou em Éfeso,
Efésio, ele encontra aproximadamente cerca de 12 homens e os indaga dizendo: amados, já recebestes vós o Espírito Santo quando crestes em Jesus? E os irmãos dizem: nós nunca ouvimos falar que haja Espírito Santo. Aí eu pergunto: que tipo de evangelho é esse? Que o homem conhece Jesus e não conhece o Espírito Santo. Se o Espírito Santo é o pivô central que convence pecador do pecado, da justiça e do juízo, ser crente em Jesus e não conhecer o Espírito Santo, você é crente em outra pessoa, menos em Jesus. Pergunto eu: quem aqui conhece Deus? Quem conhece Deus? Quem conhece Jesus? Quem conhece Jesus? Quem conhece o Espírito Santo? O Espírito Santo, Jesus disse, é o Espírito da verdade. O mundo não vê e não conhece, mas vós o conheceis, porque ele está em vós. Aleluia! Quando os crentes dizem que não sabem quem é Espírito Santo, Paulo diz: eu vou orar e eu vou pedir para Jesus batizar vocês agora. E diz a palavra que o apóstolo levanta as mãos e começa a orar, e o Espírito Santo vem sobre todos eles. Eles começam a falar línguas e a profetizar. Quando o Espírito Santo chega, o cenário muda, o frio fica quente, o apagado se acende, quem está achando ruim começa a achar bom, porque o Espírito Santo, quando chega, ele começa a derramar a sua graça, a sua unção, o seu poder. Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Não existe pregação do Evangelho sem auxílio do Espírito Santo. A Bíblia diz que enquanto os apóstolos pregavam, o Espírito Santo cooperava com eles. Olha, irmãos, Jesus disse para mim, para você, para nós, para vós: ide por todo mundo, pregue o Evangelho. Jesus não mandou ninguém salvar ninguém. Não é seu papel. Seu papel é pregar. E quem salva é Jesus. Você prega, Espírito Santo convence e Jesus salva. Você pode ser pregador para alguém. Alguém vai parar para lhe ouvir. Depois que ele ouvir, não querer aceitar. Mas Deus prepara ocasionas situações que esta pessoa se renderá aos pés de Jesus. E quando você pensa que não, está o indivíduo crente. Faço lembrança de um culto que ministrava, uma cruzada evangelística, há muitos anos. Eu tinha aproximadamente cerca de 20, 21 anos de idade. Eu estava pregando em cima de um palanque, e debaixo de um poste estava o chefe do tráfico do bairro em que eu estava pregando. E comecei a pregar. Daqui a pouco o céu desceu a fita da vida do cidadão. Eu só fui me virar e apontei direto para ele. E quando eu comecei a falar diretamente para ele, ele começava a tremer. Tremia, e eu disse: o senhor quer aceitar Jesus como Salvador? Quando ele derrubou do poste, o fuzil estava atrás dele. Lá vem com as mãos para cima, chorando, aceitando Jesus como Salvador. Passou-se anos. Eu estou no tempo sério, não me congrego ali em João Pessoa com o pastor Zé Carlos de Lima. E aqui lá eu escuto um grito: aleluia! É desse jeito que ele glorifica. Glória a Deus! Eu fico olhando assim.
Quando terminou o culto, lá vem ele. Irmão, eu quero lhe dar um abraço. Diga agora. Chorando de mim, vem meu senhor. Rapaz, eu sou aquele camarada que estava em pé, estava em pó, um fuzil atrás das minhas costas, falava no posto, quando o senhor me chamou, que eu fui, o fuzil caiu. Eu dizia, não, sou, olha, sou crente lá no bairro que eu era chefe de tráfico. Coordenador do departamento de evangelização, evangelista da igreja e dirigente da congregação onde ele congrega e onde ele mora no bairro que ele aceitou Jesus. E esta palavra não fica vazia, esta palavra ela abençoa, esta palavra comove, esta palavra convence, esta palavra converte, esta palavra conduz, esta palavra direciona, esta palavra educa, esta palavra ensina, esta palavra edifica, esta palavra enriquece, esta palavra encanta, esta palavra envolve, esta palavra fascina, esta palavra forma, esta palavra governa, esta palavra impera, esta palavra impacta, esta palavra introduz, esta palavra justifica, esta palavra levanta, esta palavra liberta, esta palavra ela tem poder, não só de libertar, mas também tem poder de mandar, de mover. Esta palavra não só manda, não só move, como quebranta. Esta palavra ela robustece, esta palavra ela reforma, esta palavra ela transforma, esta palavra ela renova, esta palavra ela convence, esta palavra ela renova, esta palavra não só faz isso, mas tem o poder de regeneração. Esta palavra santifica, esta palavra supera, esta palavra transforma, esta palavra vê passado, presente e futuro. Quando escreve esta palavra ela é luz, esta palavra ela é santa, esta palavra ela é pura, esta palavra ela é profecia, esta palavra é sabedoria, esta palavra é unção, esta palavra é revelação, esta palavra enriquece, esta palavra ela é fortaleza, esta palavra é ouro, esta palavra é tesouro, esta palavra ela é manancial, esta palavra é alimento, esta palavra é mantimento, esta palavra é suprimento, esta palavra é pão, esta palavra é água, esta palavra é leite, esta palavra é azeite, esta palavra é maná, esta palavra é manjar, esta palavra está acima de todas as coisas. Quantos creem no poder desta palavra? Levanta a tua mão com esse pregador pentecostal e dá glória a Deus. Eu estou sentindo Jesus na terra. Ele vai cantar a mandará. Só quem tem medo de poder de Deus é quem está em pecado. Mas quem tiver ligado está de mandar mais Jesus. Derrama a glória a Jesus. Sacode a terra. Lupidor. Esta palavra salva, esta palavra cura, esta palavra perdoa, esta palavra ela reintegra o homem e a sociedade, esta palavra justifica, esta palavra regenera, esta palavra santifica, esta palavra é fogo, esta palavra é poder.
evangelista por causa da palavra, só tem pastor por causa da palavra, só tem arrebatamento por causa da palavra, só tem anjo por causa da palavra, só tem arcanjo por causa da palavra, só tem serafim por causa da palavra, só tem arrebatamento por causa da palavra. A igreja vai morar no céu por causa da palavra. As correntes de Satanás estão sendo quebradas agora. Quantas pessoas que já foram crentes e que estão afastadas do Evangelho? Quantas tem aqui que já foi crente e está afastado? Quantos tem? Eu quero conhecer você. Quantas pessoas que já foram crentes e que estão afastadas do Evangelho? Quantas tem? Levanta a mão. Tem mais alguém por aquelas duas pessoas? Tem mais alguém por essas pessoas que está afastado do Evangelho? Essa senhora que está com o bebê está afastada do Evangelho? A senhora está afastada do Evangelho? A senhora também está afastada do Evangelho? As duas estão afastadas do Evangelho? Está afastada do Evangelho? Quem está afastado do Evangelho? Quem está? Isso. Escute o que o céu manda falar para vocês agora. Se Jesus voltasse agora, aonde você passaria a eternidade? Ouça, você chora porque a sua alma tem sede de Deus. Era de um lugar que você nunca deveria ter saído, é da presença de Jesus. Volte agora, volte. Se levante, venha. Eu vou orar por você, se levante. Em nome de Jesus, volte para Jesus. Aleluia, para a cena quando ela vai. Ela é voltada. Eita, os céus está quebrando as forças de Satanás. Quantos creem nesta palavra? Volte para Jesus, minha irmã. Jovem, volta para Jesus. Deixa de ser ruim, volta para Jesus. Minha irmã, volta para Jesus. Quer voltar agora? Quer voltar hoje? Volte. O mundo não tem nada para dar. Volta para Jesus. O mundo está preparado para pegar fogo, mas a igreja está anelando o céu abrir, a trombeta tocar e a gente subir. Irmã, eu lhe convido hoje para voltar para Jesus. Volte hoje. Olhe para mim. Não era nem para só estar aí. O livramento que o céu me deu não é nem para só estar aqui. Volte hoje. Venha. Volte agora. Tire da fraqueza força. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ela vai vir. Volta para Jesus, irmão, volta para Jesus. Jesus não fez nada de ruim com a senhora, só fez o bem. Volta para Ele. Quer voltar hoje? Quer mandar essa aliança? Vem, olha, se você voltar, os céus vai trabalhar no seu lar, na sua vida, na sua família, e as coisas de ruim vão ficar melhor. Volta hoje. Vem. Quantas pessoas que não são crentes? Está vindo mais um ali, ó. Está vindo mais um
ali. Levanta a mão e dá glória a Deus. Coloca da maior aí, da maior. Então, minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. A primeira pessoa que está se voltando para Jesus. Contempla tua imensa criação. O sol azul, de estrelas empilhados, a proclamar o mundo o teu poder. Todos então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso? Grandioso és tu. Jesus hoje à noite não quer voltar, mas aceita a oração, aceita, vem, eu vou orar por você, vem. Quantas pessoas não crentes, não evangélicos aqui conosco, quantas? Que não são crentes ainda, quantas tem? Passa-se com o seu nome, eu quero conhecer você. Ah não, moça, não é crente não? Não é crente também não? É esposo? A família. Eu vi a senhora lá em pé, eu pensei que já foi a parte da comissão. Não, nunca foi. Está afastada. Tu ama Jesus? O senhor não foi crente? Está afastado? Rapaz, volte hoje. Venha hoje para Jesus. Venha hoje. Olha, a resposta dele é diferente da sua. Porque salvação é pessoal e individual. E é condicional. Se quiseres, se ouvides, se credes, se aceitarem, se abrir. Há condição. Volta para Jesus hoje. Assuma esse convite. Depois ele vem. Se a senhora vier, ele vem atrás. Se a senhora vier, ele vem. Se a senhora vier, ele vem, porque Deus honra a sua fé. Volta hoje. Volta hoje. Aonde está mais alguém que não é crente em Jesus? Tem alguém que não é crente aqui na arquibancada? Todo mundo aqui é crente ainda? Como? Está afastada? Volte hoje. Ou ouvindo o coração duro. O que foi que Jesus fez por tu, mulher? E uma que está vindo para receber oração. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Irmão, a questão é o seguinte: tem.
O problema é que não quer. Esse final de semana agora, eu perdi um amigo que é mesmo que irmão. Tá rindo mais um. Sexta-feira, eu perdi um amigo que era com irmão. De família pobre, um atleta, serviu no exército. Ele vinha da cidade do Conde à Universidade Federal correndo porque não tinha dinheiro para custar a passagem. Do Conde para João Pessoa dá em torno de 20 a 25 quilômetros. Ele ia correndo. Eu disse: Rogério, estudo, você é novo. Ele disse: não, eu vou obedecer o senhor. Aí no quartel, estudando no quartel estudando. Formou-se em educação física. Fez outro curso e cursou agora árbitro pela Federação Brasileira de Futebol. Comprou uma moto e com essa moto ele rodou João Pessoa a Paraná quase tudo, fazendo trabalho de educação física. Nunca sofreu uma queda. Há 6 meses atrás comprou um carro. E quando foi sexta-feira, às 5h30 da manhã, ele estava indo dar aula, sobrou numa curva, sem cinto, o carro capotou e lançou ele fora do carro e ele veio a falecer. 33 anos. No auge da fama e da carreira. A morte chegou e não disse nem um dia, nem a hora, nem aonde. Para vocês que estão afastados do Evangelho, vocês estão correndo um grande risco de vida. E feliz é a mulher, é o homem que reconhece que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Tem mais alguém que deseja voltar para Jesus? Vamos orar. Fiquemos de pé e vou orar. 15 para as 10, eu quero passar para o pastor agora. Vamos orar?